Vivemos em um mundo que nos convenceu de que vencer significa correr. Quanto mais rápido você responde, trabalha e decide, mais bem-sucedido parece ser. Mas Carl Jung enxergava uma verdade completamente diferente. Ele acreditava que existe um poder silencioso capaz de transformar toda a vida de uma pessoa. E esse poder não nasce da pressa, mas da calma. Não da ausência de problemas, mas da capacidade de permanecer inteiro em meio ao caos. Talvez a paz que você procura nunca tenha estado longe. Talvez ela sempre tenha esperado que você aprendesse a silenciar aquilo que faz tanto barulho dentro de si. Durante grande parte da vida, somos ensinados a reagir. Reagir às críticas, às dificuldades, às perdas, às opiniões, às expectativas. Poucos aprendem a observar. E existe uma diferença enorme entre essas duas atitudes. Quem apenas reage, entrega o controle da própria vida ao mundo exterior. Quem observa, começa a descobrir um mundo muito maior dentro de si. Carl Jung percebeu isso ao estudar milhares de pessoas ao longo de sua carreira. Ele notou que os maiores conflitos não surgiam por causa dos acontecimentos em si. Eles surgiam pela forma como cada pessoa se relacionava com aquilo que acontecia. Duas pessoas podiam viver exatamente a mesma situação. Uma encontrava força, a outra encontrava desespero. O que mudava não era o problema, era a consciência. Imagine um lago. Quando suas águas estão agitadas, nada pode ser visto com clareza. O reflexo desaparece. O fundo permanece escondido. Mas basta que o vento cesse por alguns instantes. A superfície se acalma e, de repente, tudo se torna visível. A mente humana funciona exatamente da mesma maneira, enquanto pensamentos, medos e preocupações agitam continuamente a consciência. Torna-se impossível enxergar quem realmente somos. Vivemos apenas respondendo aos estímulos, sempre correndo, sempre tentando apagar incêndios, sempre acreditando que a próxima conquista finalmente trará paz. Mas ela nunca chega, porque paz não é consequência, é origem. Talvez você já tenha vivido isso. Conquistou algo que desejava durante muito tempo. Acreditou que finalmente sentiria tranquilidade. Mas poucos dias depois surgiu uma nova preocupação, um novo objetivo, um novo medo. É como subir uma montanha e descobrir outra ainda maior esperando logo adiante. Isso acontece porque a mente inquieta nunca permanece satisfeita. Ela precisa de movimento constante para evitar olhar para dentro. E foi exatamente isso que Jung começou a perceber. Muitas pessoas têm medo do silêncio, não do silêncio ao redor, mas daquele que surge quando finalmente ficam sozinhas consigo mesmas. É nesse momento que pensamentos antigos aparecem, lembranças esquecidas, medos, arrependimentos, perguntas que foram adiadas durante anos. Por isso tanta gente preenche cada minuto do dia com distrações, música, redes sociais, notícias, conversas, trabalho. Qualquer coisa parece melhor do que permanecer alguns minutos ouvindo a própria consciência. Mas existe um paradoxo curioso. Quanto mais fugimos do silêncio, mais barulho carregamos dentro de nós. E quanto maior esse barulho, menor nossa capacidade de tomar decisões verdadeiramente conscientes. A calma não significa ausência de pensamentos, significa que eles deixam de comandar você. Existe uma cena muito comum na natureza. Durante uma tempestade, os galhos mais frágeis balançam violentamente. Alguns chegam a quebrar, mas observe o tronco de uma árvore centenária. Ele também sente o vento, também enfrenta a chuva, mas permanece firme. Não porque seja mais forte, mas porque suas raízes são profundas. Jung acreditava que a calma nasce exatamente dessas raízes invisíveis. Ela não depende das circunstâncias, depende da profundidade da consciência. Quanto mais uma pessoa conhece a si mesma, menos precisa provar alguma coisa ao mundo. Ela fala menos, escuta mais, reage menos, compreende mais. E isso muda completamente sua maneira de viver. Talvez você tenha conhecido alguém assim. Pessoas que entram em um ambiente agitado e, curiosamente, parecem diminuir o caos apenas com sua presença.
Elas não levantam a voz, não tentam controlar tudo, não precisam convencer ninguém. Existe nelas uma serenidade difícil de explicar. Essa serenidade não nasceu do acaso. Ela foi construída. Cada dificuldade enfrentada com consciência fortaleceu algo invisível. Cada dor compreendida aprofundou suas raízes. Cada medo encarado tornou a mente menos dependente da aprovação externa. Esse talvez seja o maior equívoco do nosso tempo: confundir velocidade com evolução. Vivemos acelerando, mas quase nunca refletindo. Corremos tanto que esquecemos de perguntar para onde estamos indo. E uma pessoa pode caminhar muito depressa, na direção completamente errada. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Talvez a calma seja justamente esse despertar. O instante em que você percebe que não precisa responder imediatamente a tudo, que não precisa vencer todas as discussões, que não precisa carregar o peso do mundo sobre os ombros, porque existe uma força muito maior do que qualquer impulso, a força de permanecer consciente. E essa força começa a surgir exatamente quando você para de lutar contra cada pensamento que aparece na sua mente, porque existe algo ainda mais profundo, escondido sob essa agitação constante. Algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. E é justamente esse encontro que pode transformar completamente a maneira como você vive. A maioria das pessoas acredita que a calma é simplesmente uma característica da personalidade. Pensam que algumas nasceram naturalmente tranquilas, enquanto outras estão condenadas a viver presas à ansiedade, à pressa e ao excesso de pensamentos. Mas Carl Jung enxergava algo completamente diferente. Para ele, a calma não era um traço, era uma conquista. Ela surgia quando o ser humano deixava de lutar contra si mesmo. Esse talvez seja o maior conflito da nossa época. Vivemos tentando controlar tudo o que acontece do lado de fora, enquanto ignoramos completamente aquilo que acontece dentro de nós. Imagine alguém tentando impedir as ondas do mar com as próprias mãos. Quanto mais força faz, mais cansado fica. As ondas continuam chegando. A água continua avançando e o esforço se torna inútil. Agora imagine outra pessoa. Ela não tenta parar o mar. Ela aprende a navegar. Essa é a diferença entre controlar a vida e compreender a vida. A mente inquieta acredita que precisa eliminar todos os problemas para finalmente descansar. A mente consciente entende que sempre existirão problemas, mas nem todos precisam se transformar em sofrimento. Jung percebeu que o sofrimento humano quase nunca nasce do acontecimento. Ele nasce da resistência. Quanto mais resistimos ao que sentimos, mais força aquilo ganha. É como tentar empurrar uma bola para o fundo de uma piscina. Durante algum tempo, você consegue, mas basta perder um pouco da força. Ela volta com ainda mais intensidade. É exatamente assim que funcionam as emoções reprimidas: raiva, medo, culpa, vergonha, ansiedade. Quando você tenta fingir que elas não existem, elas não desaparecem. Apenas mudam de lugar, descem para o inconsciente e de lá começam a influenciar silenciosamente cada decisão da sua vida. Talvez seja por isso que você já tenha perdido a paciência por algo pequeno. Talvez tenha respondido de forma exagerada a uma crítica simples, ou sentido um medo enorme diante de uma situação que, racionalmente, parecia inofensiva. Naquele momento, você não estava reagindo apenas ao presente. Estava reagindo a tudo aquilo que permaneceu escondido durante anos. Jung chamava esse território invisível de sombra, não porque fosse algo maligno, mas porque era desconhecido. A sombra é formada por tudo aquilo que aprendemos a esconder para sermos aceitos. Quando éramos crianças, percebemos rapidamente que algumas emoções eram bem-vindas, outras não. Aprendemos que chorar demais era sinal de fraqueza, que sentir medo era vergonhoso, que demonstrar raiva era errado. Então começamos a guardar essas partes de nós. Acreditávamos estar nos tornando pessoas melhores. Na verdade, apenas estávamos nos tornando pessoas divididas, e uma pessoa dividida dificilmente encontra paz, porque passa a vida inteira tentando esconder de si mesma
aquilo que mais precisa compreender. Talvez você conheça alguém que parece calmo o tempo inteiro, mas basta uma pequena contrariedade para perder completamente o controle. Isso acontece porque aquela calma nunca foi verdadeira. Era apenas silêncio, e existe uma enorme diferença entre os dois. Silenciar emoções não significa transformá-las. Elas continuam existindo, esperando a primeira oportunidade para voltar. A verdadeira calma nasce quando você deixa de fugir daquilo que sente, quando aprende a observar uma emoção sem imediatamente obedecê-la. Imagine o céu em um dia de tempestade. As nuvens passam rapidamente, o vento muda de direção, a chuva cai com intensidade. Mas existe algo que permanece exatamente igual: o próprio céu. As nuvens nunca machucam o céu, elas apenas passam por ele. Jung acreditava que a consciência deveria funcionar da mesma maneira. Os pensamentos vêm, as emoções aparecem. Os medos surgem, mas você não é nenhum deles. Você é o espaço onde tudo isso acontece. Essa percepção muda completamente a forma de viver, porque quando você deixa de se identificar com cada pensamento, eles perdem parte do poder que tinham sobre você. Talvez por isso algumas pessoas consigam permanecer serenas, mesmo diante das maiores dificuldades. Não porque não sintam medo, mas porque aprenderam que sentir medo não significa ser controlado por ele. Existe uma sabedoria enorme em observar antes de agir, em respirar antes de responder, em permanecer alguns segundos em silêncio antes de tomar uma decisão importante. Esses pequenos intervalos parecem insignificantes, mas são justamente eles que impedem que o inconsciente assuma o controle. A maioria dos conflitos da vida acontece porque reagimos rápido demais. Respondemos quando deveríamos ouvir. Falamos quando deveríamos refletir. Decidimos quando deveríamos esperar. E depois passamos semanas tentando consertar aquilo que alguns segundos de calma poderiam ter evitado. Jung dizia que, até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida e chamaremos isso de destino. Talvez seja exatamente isso que acontece quando a pressa governa nossos dias. Não estamos escolhendo, estamos apenas repetindo padrões, repetindo antigas formas de reagir, repetindo medos herdados, repetindo comportamentos que nunca paramos para questionar. Mas existe um momento em que tudo começa a mudar. É quando você percebe que não precisa vencer todos os pensamentos, precisa apenas observá-los. Essa simples mudança transforma completamente a relação que você tem consigo mesmo, porque a calma não nasce quando o mundo finalmente silencia. Ela nasce quando a guerra dentro de você começa a terminar. E existe uma razão muito profunda para isso. A pessoa verdadeiramente calma descobriu algo que a maioria ainda procura desesperadamente. Ela descobriu que sua força nunca dependeu das circunstâncias. Sempre dependeu da maneira como escolhia olhar para elas. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas: quem você seria se deixasse de reagir automaticamente a tudo o que acontece? Parece uma pergunta simples, mas talvez ela seja uma das mais importantes que alguém pode fazer durante a vida. Porque, no instante em que você deixa de reagir, nasce um espaço, e é nesse espaço que a consciência começa a aparecer. Carl Jung acreditava que a maior liberdade do ser humano não era controlar o mundo, era deixar de ser controlado por aquilo que acontecia dentro dele. Pense por um instante. Quantas vezes um comentário estragou completamente o seu dia? Quantas oportunidades foram perdidas porque o medo falou mais alto? Quantas noites você passou revivendo conversas que já haviam terminado? O acontecimento durou poucos minutos, mas sua mente decidiu carregá-lo durante dias, talvez semanas, às vezes durante anos. Esse é o poder da identificação. Quando acreditamos que somos nossos pensamentos, cada ideia passa a parecer uma verdade absoluta. Quando acreditamos que somos nossas emoções, cada sentimento parece definitivo. Mas Jung propunha uma mudança radical de perspectiva. Ele dizia que a consciência é maior do que qualquer pensamento, maior do que qualquer emoção, maior até mesmo do que o ego. Essa compreensão transforma completamente a maneira como enfrentamos a vida.
Imagine que você esteja assistindo a um filme. Durante 2 horas você ri, se emociona, sente medo, torcendo pelos personagens. Mas, em nenhum momento, esquece que existe uma tela por trás de todas aquelas imagens. As cenas mudam, a tela permanece. Os personagens aparecem, a tela continua. O incêndio acontece, a chuva cai, o filme termina, e a tela continua exatamente a mesma. A consciência humana funciona de maneira muito parecida. Os pensamentos passam, as emoções mudam, as fases difíceis chegam, depois vão embora. Mas existe uma parte de você que permanece. Uma parte silenciosa, estável, observadora. É justamente essa parte que Jung acreditava ser essencial para o processo de individuação. Quanto mais você vive conectado apenas ao ego, mais vulnerável se torna às circunstâncias. Porque o ego depende da aprovação, do reconhecimento, do sucesso, da comparação. Ele vive tentando proteger uma imagem, e proteger uma imagem consome uma quantidade enorme de energia. Por isso tantas pessoas vivem cansadas. Não porque trabalham demais, mas porque passam o tempo inteiro tentando sustentar personagens. O personagem do forte, o personagem do bem-sucedido, o personagem que nunca erra, o personagem que sempre precisa agradar. Cada máscara exige esforço, e quanto mais máscaras usamos, mais distante ficamos de nós mesmos. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas encontram uma serenidade impressionante conforme envelhecem. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque aos poucos deixaram de lutar para parecer alguém. Elas finalmente começaram a ser. Jung dizia que o privilégio de uma vida inteira é tornar-se quem você realmente é. Essa frase parece bonita, mas esconde uma verdade exigente. Tornar-se quem você é significa abandonar tudo aquilo que nunca foi seu. As expectativas dos outros, os medos herdados, as comparações, a necessidade constante de provar valor. E isso exige coragem. Porque viver sem máscaras significa aceitar que nem todos irão compreender suas escolhas. Nem todos irão aprovar seu caminho. Mas talvez a paz nunca tenha dependido da aprovação de ninguém. Talvez ela dependa apenas da honestidade com que você vive sua própria verdade. Existe algo curioso nas montanhas. Quanto mais alto você sobe, menos ruído existe. As cidades ficam distantes. Os sons diminuem. O vento passa a ser ouvido de outra maneira. A natureza parece falar mais baixo. Mas quem realmente mudou? A montanha? Ou a perspectiva de quem subiu? A calma produz exatamente esse efeito. Ela não muda imediatamente o mundo. Ela muda o lugar de onde você observa o mundo. E quando a perspectiva muda, até os maiores problemas começam a parecer diferentes. Não menores, mas mais compreensíveis. Talvez seja por isso que algumas pessoas conseguem atravessar momentos extremamente difíceis sem perder a própria essência. Elas descobriram algo que nenhuma circunstância pode oferecer. Um centro, um ponto de equilíbrio, uma estabilidade que não depende do que acontece do lado de fora. Essa estabilidade não nasce da ausência de desafios. Ela nasce da reconciliação consigo mesmo. Enquanto existe guerra dentro de você, qualquer pequena dificuldade parecerá enorme. Mas quando essa guerra termina, até grandes tempestades podem ser atravessadas com dignidade. É por isso que a calma possui um poder tão extraordinário. Ela impede que o caos do mundo se transforme no caos da alma. E talvez esse seja o verdadeiro significado da força. Não vencer todas as batalhas, mas escolher cuidadosamente quais realmente merecem ser enfrentadas, porque a pessoa calma compreende algo que a maioria ainda não percebeu. Nem toda provocação merece resposta, nem toda opinião merece atenção, nem toda perda representa um fracasso. Às vezes, aquilo que parece um fim é apenas o espaço necessário para que uma nova versão de você possa nascer. E é justamente nesse momento que a calma deixa de ser apenas uma emoção. Ela se transforma em sabedoria. Talvez, durante muito tempo, você tenha acreditado que a calma era apenas um estado passageiro, algo que surgiria quando todos os problemas fossem resolvidos,
quando a vida finalmente se tornasse mais fácil ou quando o futuro deixasse de parecer tão incerto. Mas Carl Jung compreendeu algo que poucas pessoas conseguem perceber. A calma não é o prêmio de uma vida sem dificuldades. Ela é a ferramenta que permite atravessar qualquer dificuldade sem perder a própria essência. Essa diferença muda tudo. Porque, quando você espera que o mundo fique em silêncio para então encontrar paz, entrega sua felicidade às circunstâncias. E as circunstâncias sempre mudam. Sempre existirá um novo desafio, uma nova perda, uma nova responsabilidade, uma nova fase inesperada. Quem condiciona sua tranquilidade ao ambiente viverá preso em uma espera interminável. Mas quem aprende a construir silêncio dentro de si, leva esse silêncio para qualquer lugar. Talvez seja por isso que algumas pessoas transmitem serenidade mesmo em momentos extremamente difíceis. Não porque sejam mais fortes, mas porque descobriram que a verdadeira força nunca esteve na resistência. Sempre esteve na aceitação consciente da realidade. Aceitar não significa desistir. Também não significa gostar daquilo que aconteceu. Significa apenas parar de desperdiçar energia lutando contra aquilo que já é. Imagine tentar impedir o nascer do sol, ou convencer o inverno a não chegar. Seria uma batalha impossível. Mesmo assim, fazemos isso diariamente com nossa própria vida. Lutamos contra o passado, contra o tempo, contra as escolhas que já fizemos, contra pessoas que jamais mudarão, contra acontecimentos que não podem mais ser desfeitos. Enquanto isso, deixamos de viver o único lugar onde a transformação realmente acontece: o presente. Jung dizia que aquilo a que resistimos tende a persistir. Quanto mais alimentamos uma emoção com medo, culpa ou revolta, mais espaço ela ocupa dentro de nós. Mas quando finalmente paramos para observá-la com honestidade, algo extraordinário acontece. Ela começa a perder a força, porque emoções precisam de resistência para sobreviver. A consciência dissolve aquilo que o medo alimenta. Talvez seja esse o verdadeiro poder oculto da calma. Ela ilumina aquilo que antes parecia impossível enfrentar. Quando a mente desacelera, você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Escuta melhor, compreende melhor, decide melhor. Até mesmo sua intuição parece mais clara. E Jung valorizava profundamente a intuição, não como algo místico, mas como uma forma de inteligência que surge quando a mente deixa de fazer tanto barulho. Existe uma sabedoria silenciosa dentro de cada ser humano. Ela não grita, não exige atenção. Ela apenas espera. Espera que você faça silêncio suficiente para ouvi-la. Talvez você já tenha experimentado isso. Depois de dias pensando em um problema sem encontrar solução, resolveu caminhar. Ou permaneceu alguns minutos em silêncio, ou simplesmente aceitou que não tinha todas as respostas. E, de repente, a solução apareceu. Não porque ela surgiu naquele instante, mas porque sua mente finalmente criou espaço para percebê-la. Esse espaço é raro. Vivemos preenchendo cada minuto com informações, notificações, vídeos, conversas, opiniões, como se o vazio fosse um inimigo. Mas Jung via o vazio de outra maneira. Para ele, era justamente nesse espaço que o inconsciente começava a revelar aquilo que realmente importava. A calma, então, deixa de ser apenas tranquilidade. Ela se transforma em um caminho para o autoconhecimento. Quanto mais você silencia o excesso de ruído, mais consegue ouvir sua própria essência. E talvez essa seja a maior riqueza que alguém pode conquistar. Conhecer a si mesmo antes que o mundo diga quem você deve ser. Porque uma pessoa que conhece sua própria essência não se perde facilmente. Ela pode enfrentar fracassos sem acreditar que é um fracasso. Pode enfrentar críticas sem perder o próprio valor. Pode atravessar perdas sem abandonar a esperança. Ela compreendeu que sua identidade é muito maior do que qualquer circunstância passageira. No fim, o verdadeiro poder da calma não está em fazer a vida ficar mais fácil. Está em fazer você se tornar maior do que os desafios que enfrenta. Quando isso acontece, os problemas continuam existindo,
mas deixam de controlar sua paz. E talvez seja exatamente essa a maior lição que Carl Jung tentou transmitir durante toda a sua vida. A maior batalha nunca aconteceu contra o mundo. Ela sempre aconteceu dentro da própria consciência. E a maior vitória não pertence àquele que conquista mais. Pertence àquele que finalmente encontra paz dentro de si. Porque quem encontra essa paz descobre algo que nenhuma riqueza pode comprar e nenhuma dificuldade pode destruir. Descobre que a calma não é fraqueza, não é lentidão, não é passividade. A calma é uma força invisível, uma força que permite enxergar com clareza quando todos os outros estão perdidos, que permite decidir com sabedoria quando todos agem por impulso, que permite permanecer firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Talvez seja por isso que as pessoas mais fortes raramente são as mais barulhentas. São aquelas que aprenderam a dominar a própria mente antes de tentar dominar qualquer outra coisa. E quando esse domínio acontece, algo muda para sempre. Você deixa de correr atrás da paz, porque compreende que ela nunca esteve do lado de fora. Ela sempre esteve esperando silenciosamente dentro de você.